Lendas assustadoras da Jamaica. Neste vídeo vamos entrar na toca do coelho das lendas mais assustadoras da Jamaica. Então se acomodem, apaguem as luzes, coloquem os fones e vem comigo. Dupes, os fantasmas jamaicanos. Sabe aquele frio na espinha que sentimos quando estamos sozinhos à noite? Bem, na Jamaica eles têm uma palavra para descrever isso: dupes. Um dupe ele é parecido com um fantasma, porém com um detalhe diferente. Considere os fantasmas como, digamos sei lá, rumores e histórias do mundo espiritual onde alguns acreditam que existam, já outros não têm tanta certeza. O que são dupes? Os dupes para os jamaicanos eles são como se fosse um nível acima dos fantasmas, onde é realmente comprovado a sua existência, meio que não há dúvidas pois as ocorrências elas são reais. Histórias ancestrais. Os jamaicanos eles contam histórias de dupes há gerações. Esses seres eles são considerados fantasmas mais assustadores do Caribe. Metamorfos perigosos. Eles podem se transformar em qualquer coisa, desde uma pessoa até mesmo um animal. A vingança dos dupes. Sabe a pior parte? Dizem que se você possui algum inimigo, quando ele morrer ele volta como um dupe para se vingar de você. E se você acha que está seguro durante o dia, pensa duas vezes, pois os jamaicanos acreditam que quando a gente morre a nossa alma fica presa durante 3 dias no nosso corpo. É nesse período que as almas têm a chance de escapar ou simplesmente se tornar um dupe para sempre. Ataques violentos. Os avistamentos de dupes frequentemente o descrevem como fazendo ataques totalmente violentos às pessoas. Métodos de ataque. Às vezes com pedras, outras vezes com empurrões ou até mesmo com arranhões. Consequências fatais. Mas o mais pesado é quando ele destroça o corpo da pessoa. A partir daqui tudo que falaremos são dupes, porém cada um com a sua característica diferente. The Rolling Calf. Imagina você andando por uma rua à noite quando de repente começa a ouvir um ruído estranho, algo difícil de identificar. Mas quando o som se aproxima mais perceptível ele se torna, você percebe que é o som de correntes sendo arrastadas pelo chão. E da penumbra da noite, algo sai da neblina. Os seus olhos são vermelhos. Após mais alguns segundos, uma cabeça de boi emerge da escuridão. Nesse momento você tenta se mover mas não consegue, o seu corpo ele paralisa devido à criatura. Agora imagine-se na pele de um toureiro olhando no fundo dos olhos dessa besta. Podemos dizer que você está no seu papel agora, mas você não possui conhecimento sobre touros como um toureiro. É basicamente assim que você vai se sentir se essa criatura olhar para você. O ataque do Rolling Calf. Essa criatura vai se aproximar lentamente e ao chegar perto do seu rosto exalar um sopro na sua cara, porém não é ar, é fogo, desfigurando seu rosto por completo. Esses são os Rolling Calf. Essa criatura é um metamorfo que pode aparecer em várias formas diferentes. Aparência aterrorizante. Dizem que a sua forma principal possui uma cabeça de boi grande e robusta com livres curvos e afiados. A sua boca é repleta de dentes totalmente pontiagudos e ameaçadores, capazes de despedaçar qualquer coisa que se atreva a desafiá-lo. Rosto deformado. O seu rosto é contorcido, uma expressão de raiva com cicatrizes profundas cruzando a sua pele. Correntes de aviso. Além disso, ele possui uma coleira em seu pescoço tem uma corrente essa que se arrasta pelo chão conforme a criatura vai andando. Isso serve para alertar as pessoas quando ela está próxima. A origem do Rolling Calf. Um Rolling Calf é criado a parte da alma de uma pessoa especialmente má, por exemplo assassinos. Assassinos sempre retornarão como um Rolling Calf devido à sua energia negativa da alma. Alguns rumores dizem que é muito mais fácil dar de cara com essa criatura durante a noite. Porém, nada impede que ela apareça de dia. Então, se por acaso você avistar algum sinal de uma criatura semelhante, corra antes que ela te pegue com seu encanto, pois se ela te pegar, já era. Oi, a bruxa que remove a própria pele. Oi, essa é uma criatura parecida com uma bruxa, particularmente repugnante na minha opinião. Dizem que ela retira a própria pele para poder se transformar em uma coruja e sair voando, observando as casas pela noite. Objetivo sinistro. Seu intuito com isso: drenar o ar das pessoas enquanto elas dormem. Perigo para bebês. Dizem que é especialmente perigosa para bebês, já que a qualquer indício da sua presença significa morte certa, considerando a fragilidade desses seres. Fraqueza única. Essa criatura, ela tem uma fraqueza única, que é quando ela tira sua própria pele. Dizem que colocar sal e pimenta na pele removida pode feri-la quando ela tenta colocá-la de volta. Como se proteger da bruxa Oi? Quanto mais pele ela remove, mais fraca ela fica, e assim mais fácil de atacar ela. Em algumas versões da história,
As pessoas que encontram com ela devem proferir as palavras sal e pimenta para você bruxa, enquanto derrama mistura sobre ela. Há também quem afirme que colocar uma Bíblia aberta do lado do berço é uma ótima proteção contra a bruxa, mas por fim nada confirmado. Porém é uma criatura bem perigosa e eles têm bastante medo lá na Jamaica. River Muma, a mãe do rio. Nas partes mais obscuras dos rios jamaicanos habita uma entidade ancestral conhecida como River Muma ou Mãe do Rio. Ela é uma sereia, porém não aquelas que seduz com a sua beleza ou talvez até com seu canto. Ela é bem pior. Dizem que cada peixe que esteja nadando em suas águas é seu filho, uma prinascida das profundezas misteriosas. Nunca olhe nos olhos. Os moradores locais contam histórias sombrias sobre ela, advertindo que jamais deve encarar os seus olhos, nem mesmo se for por um breve instante, pois ninguém sabe ao certo o que ela fará caso ela se sinta desafiada. Transe fatal. Dizem que se você dá um simples olhar é o suficiente para cair em um transe. Esse transe é profundo, onde a mãe do rio vai aproveitar para puxar você pelos calcanhares e arrastar profundo do rio, assim levando você como alimento para os seus filhos. O respeito pela River Muma. Porém, mesmo com o perigo que ela representa, poucos usam enfrentá-la, pois a sabedoria dos mais antigos adverte que tentar capturar a mãe do rio é condenar o próprio rio à morte. Todos os peixes desaparecerão e as águas secarão, deixando vazio onde antes já houve vida. Diante de uma criatura tão poderosa e misteriosa, a única coisa que resta aos viajantes e pescadores é apenas torcer para não cruzar com seu caminho e rezar para que ela nunca desperte a sua ira, pois se isso acontecer, o seu final não vai ser nada legal. Annie Palmer, a Bruxa Branca. Muitas pessoas na Jamaica já ouviram falar desse famoso fantasma Annie Palmer. Ela é também conhecida como a Bruxa Branca. Dizem que ela assombra os terrenos da fazenda Rose Hall perto de Monteagle Bay. Origens. A história conta que ela nasceu no Haiti, filha de uma mãe inglesa e um pai irlandês. Ela passou a maior parte da sua vida lá. Quando seus pais morreram de febre amarela, ela foi adotada por uma babá que ensinou bruxaria e vodú. Chegada à Jamaica. Ela mudou-se para Jamaica. Então ela se casou com John Palmer, o verdadeiro proprietário da fazenda Rose Hall. Onda de assassinatos. Porém, corrompida pela bruxaria que lhe foi ensinada, Annie assassinou seu primeiro, segundo e terceiro marido. Além disso, ela matou vários escravos homens da fazenda. Fim trágico. A sua onda de assassinato chegou ao fim quando ela mesma foi assassinada por um escravo chamado Takou. O Takou ele também foi treinado por caminhos de bruxaria e vodú, então com seus conhecimentos ele deu a punição que ela merecia. O fantasma de Annie Palmer. A Annie ela foi enterrada em um túmulo nos terrenos locais e além da conta que o seu túmulo deveria ter selado com um ritual de vodú para que ele se mantesse fechado e nunca mais fosse aberto. Porém isso não foi feito. Muitas pessoas relatam ter visto seu fantasma cavalgando com seu cavalo pela fazenda ou de pé no balcão observando os terrenos, mas nada comprovado. Porém muitos têm medo e dizem que ouvem barulhos de lamentos perto desse local à noite. A lenda do Salto dos Amantes. No século XVI haviam dois amantes escravos chamados Mizzy e Tanque. De acordo com a lenda, o dono dos escravos se interessou pela Mizzy. Ele pretendia separá-los a qualquer custo. Tentativa de separação. Primeiro ele começou a lhe dar presentes para tentar comprá-la, mas isso não resultou em nada. Plano cruel. Então, determinado a tê-la a qualquer custo, ele arranjou um comprador para transferir o seu amante para outra propriedade. Fuga desesperada. No entanto, eles descobriram sobre a compra. Em uma noite os dois fugiram da plantação, mas foi sem sucesso, pois seus captores o alcançaram e os perseguiram até a beira de um grande penhasco. Decisão final. Vendo que eles estavam sem saída, resolveram tomar uma decisão. Em vez de enfrentar serem capturados e separados, o casal optou por acabar com tudo ali mesmo. Os dois deram as mãos e pularam do penhasco. O legado do Salto dos Amantes. Daquele momento em diante aquele local foi chamado de o Salto dos Amantes em homenagem ao seu amor diante de tal mal. E de acordo com a lenda, os espíritos dos dois ainda vivem lá, ligados um ao outro. Os espíritos, por terem sido vítimas de uma morte tão horrenda, acabaram ficando presos ali, buscando vingança custe o que custar. Algumas pessoas até contam que se você ficar por ali à noite, é bem capaz de avistar os dois no topo do penhasco. Porém, se eles olharem nos seus olhos, dizem que você nunca mais será visto, pois eles vão te capturar e te arremessar de lá de cima. Cavalo de 3 pernas e o menino que grita. Certo dia um rapaz caminhava perto de uma área ruão perto de Rock Point, quando do nada o vento começou a ficar pesado. De repente olhou para o céu e viu que o céu estava bem cinza. Preocupado com a chuva, o jovem apressou o passo para voltar,
para tentar voltar o mais rápido possível para casa. Enquanto ele passava pelas ruas, ele percebeu que elas estavam totalmente desertas, o que não era normal. De fundo ele ouviu um som assustador parecido com um grito inumano. Assustado, ele parou para tentar identificar de onde vinha o som. O encontro com o cavalo de 3 pernas. A aparição. Foi então que avistou um cavalo se aproximando da esquina à sua frente. Em cima desse cavalo havia um garoto. Características sobrenaturais. O cavalo, ele tinha 3 pernas. Os seus olhos eram vermelhos como fogo e ele parecia soltar fumaça a cada respiração. O menino assustador. Já o menino, ele tinha um sorriso maligno e totalmente assustador. Nesse momento, o rapaz começou a correr entre as casas para fugir da criatura, porém ela era extremamente rápida. Por sorte, ele conseguiu chegar à praia e se esconder em um barco abandonado. Só que enquanto ele se escondia, o menino parou o seu cavalo e desceu. Quando ele estava se aproximando do onde ele estava, caiu um pingo de chuva do céu. Nesse momento, o menino esquisito, aquela criatura que ninguém sabe o que era, deu um grito, montou no cavalo e fugiu dali o mais rápido possível. A origem do cavalo de 3 pernas. Segundo a lenda, tanto o cavalo quanto o menino eram espíritos vingativos que em vida fugiam de uma aldeia onde esse menino era um escravo. No entanto, eles acabaram sendo capturados e maltratados. O cavalo teve uma das suas pernas cortadas para poder evitar sua fuga, mas ele não resistiu à viagem de volta à aldeia e acabou morrendo. O menino, enfurecido com o destino do cavalo, incendiou o local onde eles estavam, matando ele e os captores. Desde então os dois se tornaram espíritos vingativos que vagam pela Jamaica em busca de fazer o mal a qualquer um que cruzar o seu caminho, alimentados apenas pelo ódio, rancor e vingança. Flat Bridge Horror. Essa lenda, ela possui muitos mistérios e também muitas tragédias. Esse é um local onde, apesar de ser uma lenda, ele possui bastante casos reais que aconteceram por lá. Enfim, esse local ele é bem sombrio e ele tem sido palco de uma série de acidentes fatais, muito além do que poderia ser atribuído simplesmente à má conservação da ponte. Os dupes da ponte. Muitos acreditam que os dupes dos trabalhadores que perderam a vida na construção da ponte são os verdadeiros responsáveis por todas as tragédias que aconteceram na ponte, pois eles depositam uma energia pesada e negativa em todos que passam por lá, fazendo alguns até quererem se jogar de lá de cima. O sinal das águas verdes. Existem relatos que contam que quando as águas do rio adquirem a coloração verde, significa que os dupes estão prontos para pegar a sua próxima vítima. As sereias sabotadoras. Já outros acreditam que as tragédias que ocorreram lá são culpa das sereias que supostamente residem na parte mais funda e escura debaixo da ponte. Acredita-se também que essas criaturas místicas sabotam qualquer tentativa de reparo ou reconstrução da ponte, assim fazendo com que os desastres nunca parem de acontecer. O tesouro e o sobrevivente da Flat Bridge. Existe uma crença de que as sereias guardam o segredo de uma mesa de ouro oculta sobre as águas do rio, e quem conseguir encontrá-lo ficará rico. Mas se você entende pelo menos um pouquinho de sereia, sabe que isso é apenas uma armadilha para que ela possa te devorar. Só que agora vamos para 2016, um evento recente trouxe a lenda da Ponte Flat de volta. Um carro despencou da ponte, ceifando 6 vidas em um instante horror, exceto por um, Shane Harris, um dos viventes. O Shane, ele relata que foi uma experiência quase sobrenatural. Ele diz que quando lutava para escapar das correntezas e da escuridão do oceano, ele se viu diante de uma luz brilhante e dessa luz, estranhamente, alguém estendeu uma mão e o puxou, nesse momento salvando Shane. Ele simplesmente não faz ideia do que aconteceu, mas ele jura que tudo foi real. Bom, se foi uma sereia ou um dupe, isso não faz diferença, pois a única coisa que podemos dizer é que Shane teve muita sorte. Old Man from the Pictory. Uma mulher estava em casa em uma noite quente de verão. Ela estava se refrescando perto da janela de uma passagem lateral da sua casa que estava protegida por uma grade de metal. Enquanto ela admirava a paisagem bonita, ela resolveu tirar uma foto, porém ao olhar para a imagem capturada, ela ficou chocada ao ver um homem idoso e alto na foto, parado ao lado da janela. Esse homem, ele tinha uma expressão séria no seu rosto. A aparição misteriosa. Ela achou aquilo extremamente estranho, parecia mentira, mas o senhor na foto parecia muito real. Assustada, ela ficou encarando a janela até que resolveu sair dali e ir para a cama dormir. Pela manhã seguinte, ela voltou e olhou a foto e ainda estava lá, não era coisa da sua cabeça. Então ela resolveu tirar uma foto do mesmo local, porém dessa vez não apareceu nada. A lenda urbana. Essa é uma lenda urbana da Jamaica que circula há décadas. A história conta sobre um homem misterioso que aparece em algumas fotografias totalmente aleatórias. Após isso desaparece sem deixar nenhum vestígio. A maldição.
No fim apenas dizem uma coisa. Dizem que quem ver esse homem em uma foto terá apenas uma semana de vida, pois a sua imagem não é nada mais nada menos do que uma marcação de uma maldição. Maldição essa onde algo muito mais poderoso vem buscar quem tem o azar de vê-lo em uma foto. A narrativa ela acaba variando de detalhes dependendo da fonte, mas geralmente envolve alguém tirando uma foto em um local tranquilo como uma floresta, praia ou até mesmo uma montanha. Quando essa foto é revelada ou vista mais tarde, há um homem estranho na imagem que não estava presente no momento da captura. Esse homem muitas vezes é descrito como velho e vestindo roupas antigas, mais ou menos anos 80. Alguns acreditam que esse velho ele pode ser um espírito ou um fantasma que está ligado ao local onde as fotos são tiradas, enquanto outros consideram que pode ser uma ilusão de ótica ou algum tipo de truque fotográfico. Porém dizem também que se você ouve essa história,